Se nós dizemos que Deus é imutável, como pode a Bíblia dizer que Deus se arrependeu? Será que Deus criou algo, fez algo que depois ele mesmo notou que estava errado e precisou se arrepender daquilo? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou tentar responder de forma bem breve, porque essa é mais uma das dúvidas que eu recebi aqui, através da leitura bíblica, e eu quero responder de forma resumida, de forma rápida e objetiva aqui para abençoar a sua vida. Não se esqueça, deixa o joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, e vamos então para essa resposta. Eu vou abrir o texto aqui na tela para você, onde nós encontramos essa passagem, a primeira vez em que a Bíblia fala a respeito desse arrepender-se de Deus. Olha só. Então, versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 6. É a passagem que vai falar sobre o dilúvio. Olha só. Então, o Senhor, na verdade, não vai falar sobre o dilúvio, vai falar sobre Deus falando com Noé para construir a arca e tal, e vocês já sabem. Então, o Senhor se arrependeu, ou arrependeu-se, de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Olha só, duas expressões aqui que vão abrir a nossa mente a respeito do que isso aqui quer dizer. Então, o Senhor arrependeu-se. Note que o texto está falando sobre Deus. O Senhor arrependeu-se. Como pode Deus se arrepender? Tudo o que ele faz é perfeito? Então, como que ele está se arrependendo de algo aqui? É importante nós entendermos o seguinte, pessoal. Isso aqui é um momento em que a Bíblia está tratando os sentimentos de Deus conforme nós podemos entender. Isso é chamado, na teologia, de antropopatismo. O que isso quer dizer? Existem duas palavras importantes quando você está estudando teologia que você precisa considerar. É o antropomorfismo e o antropopatismo. Antropomorfismo é quando Deus, que é espírito, ou seja, espírito na raiz da palavra, é um ser que não tem forma. Você não consegue ver o espírito, ele não é quadrado, ele não tem exatamente a forma de um corpo humano, não. Espírito é um ser sem forma. E o próprio Jesus falou lá em João capítulo 4 que Deus é espírito. Pois bem, se Deus é espírito, como ele se comunica com o ser humano que tem carne, que tem um corpo físico, que tem um corpo material, que tem uma forma? Ele se comunica através da linguagem antropomórfica. É uma linguagem de acomodação. É como se ele assumisse as formas humanas para que nós entendêssemos. Então, quando a Bíblia quer falar que Deus, olha só, cortou-lhe o coração. Peraí, será que Deus tem coração mesmo? Será que tem um órgão lá dentro de Deus que está pulsando sangue pelas suas veias? É claro que não. Essa é uma linguagem antropomórfica. Quando a Bíblia fala que as mãos do Senhor estão estendidas sobre as pessoas, sabe? Quando fala que os olhos dele estão contemplando todos os habitantes, todas as pessoas da terra, isso é uma linguagem para a gente entender aquilo que é transcendente, aquilo que é maior, que é superior a nós. É como se Deus rebaixasse a sua linguagem para que a gente compreendesse. Então, como nós sabemos que o cuidado está relacionado a uma mãe que cuida dos seus filhos, que segura eles ali com as mãos, que colocam no colo, a Bíblia vem e fala sobre as mãos do Senhor não estarem encolhidas, sobre os ouvidos dele não estarem agravados, ou seja, ele está atento às suas necessidades. Mas é claro que Deus não tem lá o ouvido ou da forma que a gente imagina, não, ele é espírito. É claro que quando nós entramos na parte de cristologia, Cristo assumiu o corpo em forma humana e, de fato, nós poderemos compreender e visualizar a pessoa de Deus em Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, na pessoa bendita de Jesus. Mas isso é pós-cruz, pós-nascimento, encarnação de Cristo. Agora, quando esse texto foi escrito, está falando ali sobre o coração de Deus, cortou-lhe o coração. Isso é a forma da Bíblia dizer que Deus ele não se agradou daquilo que os homens estavam fazendo. E quando a Bíblia fala de Deus ter se arrependido, é no mesmo sentido. Ou seja, Deus não se agradou do que os homens estavam fazendo e Deus iria puni-los. Então, em qual linguagem que o autor aqui, provavelmente Moisés, pudesse escrever ou pôde escrever para que nós entendêssemos o porquê de Deus trazer aquele castigo, aquele dilúvio ali sobre a terra? É porque ele viu que a maldade dos homens estava muito grande e ele então vem e traz aquele castigo. Então, para que a gente entendesse, Moisés usou a linguagem antropopática. Diferente do antropomorfismo, que é Deus assumindo forma. Deus não tem mão, mas ali estava falando da mão do Senhor, dos ouvidos do Senhor. Ele assume também a linguagem antropopática, que está ligada a sentimentos humanos. Cortou o coração de Deus, ou seja, ele ficou triste. Isso é linguagem humana, sabe? Ele se arrependeu, ou ele se alegrou, ou ele ficou irado. Tudo isso são sentimentos humanos.
Então Deus rebaixa ao nível do ser humano, a linguagem humana, para que o homem possa compreendê-lo. Entende? Então Deus é imutável, nada fugiu do controle, dos planos do Senhor. Não, tudo está dentro dos seus planos. Agora, para que a gente compreenda isso, algumas palavras são usadas, são aplicadas a Deus para que isso faça sentido para nós. Não quer dizer que ele se arrepender ali é Deus, por exemplo, falando: nossa, eu fiz algo que eu não gostei, deu errado, eu preciso fazer de novo, eu preciso consertar. Não é nesse sentido. Eu espero que você tenha entendido essa diferença entre antropopatismo e antropomorfismo. Se você ficou com dúvida, eu recomendo que você estude um pouco mais a respeito desse assunto aí na internet. Abençoou você de alguma forma? Ficou com dúvida? Concorda com o que eu falei? Discorda do que eu falei? Coloque aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse assunto com educação, é claro. E recomende esse vídeo também para os seus amigos. Se inscreva no canal, deixa o joinha aí para fortalecer também. E a gente vai se falando aqui nos vídeos dessa série, onde eu vou estar respondendo sempre as perguntas lá do desafio da leitura bíblica. Beleza, pessoal? Então é isso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.